teste muito legal que eu trouxe para vocês, que se chama Talk Test. Talk do inglês é fala, né? Esse teste foi validado cientificamente, tá? Então pode usar numa boa, sem problema nenhum, tá? Tanto que o Talk Test eu utilizo nos meus 2 livros, tá? Tanto no meu livro aqui de emagrecimento, eu explico o Talk Test, como que monta treino, como é que monta a planilha com o Talk Test, e também no meu livro de personal, né? Então, acho que você que tem meu livro de personal, né? Não, eu tenho. Você tem. No meu livro de personal, você viu que tem um Talk Test. Eu explicando ele, como é que monta treino e tudo mais. Então, o Talk Test, ele foi criado, tá, para poder utilizar com diferentes públicos. Então, eu vou explicar para vocês como é que você faz o teste na esteira. Dá para fazer na bike? Dá. Eu explico como é que faz na bike também, tá? Primeiro, eu vou explicar na esteira, depois eu explico na bike. Por quê? Vamos supor, Ezequiel, que você tem um aluno que fala, meu, eu odeio esteira. Eu quero ver o capeta e não quero ver esteira. Ok. Né? Tem gente, não tem gente que fala assim, eu prefiro bike. Beleza, faz na bike. Né? Puta, eu odeio bike, prefiro esteira. Beleza, faz na esteira. E o cara que fala assim, mas eu gosto dos dois. Você pode fazer o teste na bike e na esteira. Tudo bem? Então vamos lá. Esse teste foi criado nos Estados Unidos. E qual é a frase que o americano mais fala? Né? O americano é muito nacionalista. Então, qualquer coisa, o americano, ele canta o hino nacional deles. Pode ver, né? O americano adora cantar o hino nacional deles. E tanto que você vai em várias cidades americanas, o cara, ele estampa a bandeira americana na casa dele. Né? Eu fui para um torneio com um tenista meu há anos atrás, né? Em Washington. Washington é impressionante. O que tem de casa, você passa nos bairros, você vê as casas com bandeira americana. E você fala, pô, será que está tendo algum campeonato, é mundial, Olimpíada? Não! O cara, ele gosta de estampar a bandeira americana, né? Então, para eles é muito comum ficar falando o hino deles. A gente nunca fala o nosso hino, né? E quando fala errado. Mas tudo bem, né? Então, é normal para o americano falar o hino deles. Então, lá, quando eles fazem esse teste, tá? Ele fala o hino, e eu vou explicar por que é isso, tá? No caso, no Brasil, tá? O que a gente sabe de cor salteado? Parabéns para você. Meus filhos estão maiores agora, tá? Meus filhos estão com 11 anos. Quando eles eram menores, qual o lugar que eu mais frequentei na minha vida? Festa de criança, né? Toda semana minha mulher fala, ó, tem aniversário do Zequinho, do Luizinho, do Guinho, do Luizinho, né? Aí era cantar parabéns a você. Então todo mundo, o que todo mundo no planeta sabe cantar? O parabéns a você, tá? Então aqui no Brasil, quando nós fazemos o Talk Test, a gente não canta o hino nacional. Aqui a gente vai cantar o parabéns a você. Mas o que tem a ver o parabéns a você com o limiar anaeróbio? Calma que eu vou explicar. Tem tudo a ver, tá? Mas primeiro, vamos lá, vamos tentar entender a nossa frequência respiratória, beleza? Vamos imaginar que eu estou andando aqui dando aula, beleza? Como é que está a minha respiração? Tranquila. Inspiro oxigênio, expiro no gás carbônico. Por quê? Porque para mim caminhar nessa intensidade é ridículo de leve. Tudo bem? É bem leve. Deixa eu ver a minha frequência agora. Ela não está tão baixa, porque eu estou caminhando e estou falando para cacete, né? Então ela está em 76. Não está tão baixa, né? Mas eu estou consumindo oxigênio e expiro no gás carbônico. Tudo bem? Mas vamos imaginar que eu começo a dar aula fazendo um trotezinho aqui. O que vai acontecer? Eu não vou aumentar a intensidade? O que vai acontecer? Minha frequência não vai ter que subir? Eu não vou ter que consumir mais oxigênio? Consumo mais oxigênio e estou expirando mais gás carbônico. Mas e se eu começar a aumentar a intensidade da minha aula? Eu começar a correr mais aqui na sala? Eu vou aumentar a intensidade. Eu vou consumir mais oxigênio, só que vai chegar uma hora que eu vou estar com essa respiração aqui. Respiração de cachorrinho. Está chegando oxigênio, bastante, só que está chegando mais oxigênio? Não. Eu estou expelindo mais gás carbônico. Eu começo a o quê? Hiperventilar. Beleza? Aumento o consumo de oxigênio, só que eu estou aumentando mais a produção de dióxido de carbono. Faz sentido para vocês? E vai chegar uma hora que eu estou correndo aqui, chega um pitbull, vou ter que correr mais forte ainda, como um louco. Como é que vai ficar a minha respiração? Muito mais ofegante. Estou buscando oxigênio que não acaba mais, só que estou expelindo muito gás carbônico. Esse teste aqui,
ele me dá os parâmetros que eu preciso, aeróbios e anaeróbios, tá? Que são similares a como se eu estivesse fazendo um teste de análise de gases. Só que eu não tenho analisador de gases. Aqui eu vou para um outro caminho. Tudo bem? Tá? Então vamos lá. Tem um teste chamado toque teste, chamado teste da fala, e eu vou explicar passo a passo como é que vocês vão usar, tá? Esse teste, antes de eu chegar aqui, esse teste pode ser aplicado em 3 tipos de público. Pode ser que você tenha um aluno sedentário, pode ser que você tenha um aluno fisicamente ativo e pode ser que você tenha um aluno com padrões atléticos. Se você estiver aplicando o teste no aluno sedentário, ele vai começar o teste a 5 km por hora na esteira, que é uma caminhada, 5 km por hora, beleza? Se for uma pessoa fisicamente ativa, você vai começar a quanto? A 8, que é um trotezinho. E se for atleta, você começa a 10. Mas esse começar, gente, é após o aquecimento. Como que é o aquecimento? Você vai fazer um aquecimento de 5 minutos, 1 km por hora, abaixo da velocidade do estágio inicial. Então, se o sedentário ele começa a 5, você aquece a quanto? A 4. Se o ativo começa a 8, você aquece a 7. E se o atleta começa a 10, você vai aquecer a 9. Tudo bem? Tá? Professor, alongo ou não alongo? Fica a seu critério. Tá? Eu, particularmente, gosto de fazer um alongamento antes. Tá? Faço o alongamento, faço esse aquecimento para depois fazer o teste. Tá? É bem devagar. Hã? É quase parando esse tempo. O quê? 1 km. Ah, não, 1 km por hora abaixo da velocidade inicial. Então, por exemplo, se ele começa a 5, ele aquece a 4. É 1 km por hora abaixo. Vamos lá. Cuidados ao realizar esse teste. Tá? Nós, professores de educação física, não temos habilitação para fazer avaliação médica. Tá? Nós fazemos avaliação física. Então, a gente não avalia patologia. Tudo bem? Então, primeiro você faz uma anamnese. Por exemplo, pode usar um parquet. Se a pessoa apresentar pelo menos um fator de risco, você não faz esse teste. Tá? Aí você vai direcionar para o cardiologista. Tudo bem? Então, pessoas com fatores de risco, não. Ah, mas tem um cara de 58 anos de idade, só que não apresenta fator de risco. Manda bala. Tá? Por outro lado, pode ser que você tenha um aluno de 30 anos, jovem, mas que apresenta 2 fatores de risco. Tá? Porque se o cara passar mal e morrer ali, a culpa é sua. Então, o que você faz? Faz isso primeiro. Outra coisa, não ter feito exercício vigoroso no dia anterior. Tá? Não pode ter feito esse exercício vigoroso. Em relação agora a café, não ingerir cafeína pelo menos 30 minutos antes do teste, porque vai influenciar na frequência cardíaca. Né? Então, vamos supor, o cara é fumante e o cara toma café. Putz, o cara chega para fazer o teste, ele tá com aquele puta bafo de cigarro e de café. Pô, frequência cardíaca do cara tudo zoada, não é verdade? Então fala para ele, ó, puta, não fuma agora, cara, entendeu? Pelo menos segura a onda do café, tá? Outra coisa muito importante, mulheres na fase pré-menstrual e menstrual, tá? Putz, a mulher está na fase pré-menstrual e menstrual, não vai fazer o teste, que pode interferir. Então são cuidados que a gente deve tomar, beleza? Tá. Aí vamos lá. Sedentário, a 5 por hora, que é uma caminhada, ativo 8 e atleta 10. Tá? Só que eu vou ensinar para vocês não só o protocolo, eu vou ensinar uma coisa que nenhum artigo e livro fala, que é ser malandro, no bom sentido, pelo amor de Deus, tá? Eu estou ensinando a malandragem para você não fazer coisa errada no teste. Porque da mesma maneira que o livro e o artigo, ele não te ensina a ser malandro, tá? Então vamos supor, Ezequiel, e vai acontecer isso na sua vida, tá? O Ezequiel vai lá, faz anamnese, conversa com o cara, e o Ezequiel bota que o cara é ativo. Só que o cara não é ativo. O cara vai lá, 3 minutinhos de esteira e a gravata aqui embaixo.
O cara não é ativo, o cara é sedentário, tá? Então, na dúvida, na anamnese, na conversa que você tem, se você desconfiar, bota o cara como sedentário. Se tiver que errar, erra para baixo, não para mais, tá? Porque eu vou falar a experiência própria do Charles. Não esse protocolo, mas outros que eu já apliquei. Você botava o cara para trotar, o cara dava 2 minutos e estava morrendo. Eu falei, como que um cara fisicamente ativo, que fala que corre, com 2 minutos trotando o cara tá morto? O cara me enganou, tá vendo? Aí o que você faz? Puta, quando o cara te engana numa dessa, tem que parar o teste, né? Aí você, dependendo, você dá uns 15 minutos, ou você fala pro cara, vem outro dia, né? Então isso é fundamental, tá, gente? O problema não é errar, mas se for errar, erra para menos, nunca para mais. O problema é o mais. Beleza até então? Tá? Vamos lá, vamos voltar agora para o teste aqui. O que você vai coletar de dado nesse teste? Bem, cada estágio dura quanto, gente? 2 minutos. Tudo bem? 2 minutos aqui, tá? Então, cada estágio, 2 minutos. Beleza, vamos supor que você pegou um sedentário, 5 por hora. Ele está caminhando durante quanto? 2 minutos. Você vai aumentar a velocidade a cada estágio. Em quanto? 1 km por hora. Exemplo, se ele está caminhando a 5, o próximo estágio ele vai para quanto? Para 6. De 6 vai para 7, 7 vai para outro, de 1 em 1. Tudo bem? De 1 em 1 km por hora. Tá? Beleza? Você vai anotar o que em cada estágio? A frequência cardíaca. Mas, em que momento você vai anotar a frequência cardíaca? Quando der 1 minuto e meio. O estágio dura 2 minutos, deu 1 minuto e meio, você anota a frequência cardíaca, tá? Outro cuidado importantíssimo. Quando a pessoa estiver fazendo um teste, não deixa ela ficar batendo papo. Fala, cara, não é hora de se conversar. Por quê? Se ela ficar conversando, a frequência cardíaca vai ficar na zona, tá? Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca, tá? Beleza, tá? 1 minuto e meio, anota a frequência cardíaca. Professor, então quer dizer que o cara que vai fazer o teste, você tem que ter o frequencímetro? Tem que ter. Tem que usar o frequencímetro, tá? Então você vai anotar a frequência cardíaca quando der 1 minuto e meio, beleza? O que mais? A velocidade de cada estágio. Você vai fazer uma planilhinha que eu vou mostrar aqui como é que faz a planilha. Então, 5, 6, 7, tá? Aí vem o X da questão. Deu 1 minuto e 30, você anota o quê? A frequência cardíaca, certo? O estágio não dura 2 minutos? O que você vai fazer nos 30 segundos finais do estágio? Ele vai falar o parabéns a você. Então, você vai falar para ele agora, nos últimos 30 segundos do estágio, fala, parabéns para você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. 2 vezes essa frase. Porém, de novo, eu vou ensinar a vocês uma coisa, como ser malandro, tá? Por quê? O cara tá lá, Mariana, correndo na esteira. O cara tá preocupado com a coordenação dele, tá preocupado com a respiração. Pode ser que o cara esqueça o parabéns a você, não é verdade? Então o que você faz? Você escreve o parabéns a você em letras garrafais e conforme a pessoa está correndo na esteira ou caminhando, você manda ela ler. Acabou o problema. Porque o cara não tem que ficar se preocupando e lembrar a letra do parabéns a você. Não, lê. Lê. Aí a pessoa vai ler. Tudo bem? Isso não é o artigo que pede, isso é o Charles Malandro que está ensinando. Eu estou ensinando a como não dar merda na hora de fazer o teste, tá? Porque vamos supor que o cara, Mariana, está bem condicionado e o cara está correndo a 17 km por hora. Pô, 17 km por hora o cara já está hiperventilando, está preocupado em manter a intensidade. Puta, o cara vai esquecer a ler do parabéns a você. Então você manda ele ler. Lógico que quando o exercício está leve, ele vai falar parabéns a você de maneira mais tranquila. Quando ele está a 17 por hora, por exemplo, o cara está, parabéns a você, mensagem querida, muito civilizado, mas tudo bem, não tem nada errado. O cara está hiperventilando porque tem que hiperventilar. Oi? 1h30 canto parabéns em todos os ciclos? Todos os ciclos. Todos, tá?
Beleza. Então, a cada estágio, deu 1 minuto e meio, você anota a frequência. Só depois que você anota a frequência, que a pessoa canta o parabéns a você, tá bom? A frequência cardíaca nunca é no final do estágio, é quando dá 1 minuto e 30. Então, primeiro anota a frequência e aí depois canta o parabéns. Então, o parabéns é em cada estágio. Tudo bem? Beleza? Vamos lá. Agora, gente, o que ele vai me dar de informação? Coisa muito legal, tá? Ele vai me dar a frequência cardíaca e a velocidade do limiar 1 e limiar 2. Professor, mas como é que você está falando limiar 1 e 2, sendo que você nem explicou isso ainda? Eu vou explicar, tá bom? Vamos lá. O que é o limiar 1? O limiar 1 é a transição do exercício leve para o moderado. Professor, não ficou claro para mim ainda. Vamos lá. Tá? Qual que é a diferença do leve para o moderado? Quando eu estou fazendo um exercício leve, eu estou consumindo oxigênio, só que expelindo um pouco o gás carbônico. Da transição do leve para o moderado, eu tenho um aumento abrupto do consumo de oxigênio. Então, do leve para o moderado, eu consumo mais oxigênio. Beleza? Eu tenho um aumento abrupto do consumo de oxigênio. Tudo bem? Beleza? Tá? Do leve para o moderado. Fisiologicamente, do leve para o moderado, no leve eu priorizava fibra de contração lenta. No moderado, eu já passo a usar não só fibra de contração lenta, eu passo a usar também fibra tipo 1 e 2A. Tudo bem? Tá? Aí o que vai acontecer? Tá? O limiar 2. O que é o limiar 2? O limiar 2 é a transição do moderado para o intenso. O que está acontecendo fisiologicamente na transição do moderado para o intenso? A minha respiração que estava normal, agora ela vai estar assim, ó. Toda vez que o cara está correndo, pedalando, que você vê essa respiração aqui, ó, o cachorrinho, pode ter certeza, ele está no limiar 2 ou acima do limiar 2. O limiar 2 é alta intensidade. Então, o que esse teste ele me dá? Ele me dá o limiar 1, que é a transição do leve para o moderado, e ele me dá o limiar 2, que é do moderado para o intenso. Então, o que está acontecendo fisiologicamente no limiar 2, tá? Vamos lá. Se alguém te perguntar, no limiar 2, o que está acontecendo? Várias coisas. Eu aumentei muito o recrutamento de fibra rápida. Então, pode colocar, tá? Porque a intensidade é tão rápida no limiar 2, é tão alta, que a fibra tipo 1 não está dando conta. Então, a fibra tipo 2 é a que mais está trabalhando. Tudo bem? No limiar 2, o que está priorizando? Não mais ácido graxo, mas sim glicose e glicogênio. Tá? E aí eu vejo com muita tristeza, e vou ser muito sincero, tá? Muito professor falando que quando eu estou fazendo um treino de HIIT, eu estou queimando mais gordura. Tem erros gravíssimos de bioquímica. Por quê? Por que erros gravíssimos? Quando você está fazendo um treino de HIIT, que fibra está trabalhando mais? Fibra de contração rápida. Quando você fazer um treino de HIIT, a intensidade não é alta? Se a intensidade é alta, quem que dá energia mais rápido? Glicose ou gordura? Glicose. Por quê? Nós temos dois problemas, matemática e geografia. Vou explicar por que matemática e geografia. Geografia. Aonde que está a maior parte da gordura? No adipócito, no tecido adiposo. Então, geograficamente, ela está em Manaus. Só que ela tem que ser quebrada em São Paulo. Então a gordura ela tem que ser quebrada pela lipase do tecido adiposo. Aí depois ela tem que ir no sangue. No sangue a albumina tem que carregar a gordura até o músculo. Aí a hora que ela entra no músculo, ela tem que ser carreada no músculo. E aí do músculo ela tem que entrar via carnitina dentro da mitocôndria, para ser oxidada dentro da mitocôndria por um processo chamado beta-oxidação. Então, puta viagem, puta trampo que dá. Então ela está em Manaus, ela tem que chegar em São Paulo. Então, quando você está fazendo um treino de HIIT na porrada, você vai buscar energia de Manaus, o músculo fala, eu não consigo esperar chegar de Manaus a encomenda. Eu preciso de alguém que está aqui. Então, geograficamente, é complicado. Não é que você não está usando gordura, mas está usando menos. Já a glicose, ela já está dentro do músculo. Ela já está em São Paulo. Você não tem que buscar glicose em Manaus. E matemática. Uma molécula de gordura, o ácido graxo longo é grande, 14 a 24 carbonos, por exemplo, o ácido palmítico, gigante. Demora para quebrar. A glicose é pequenininha, C6H12O6, tem 6 carbonos.
Então você quebra a glicose rápido. Então não tem fundamento nenhum, e tem trabalhos desde 1993 mostrando a relação inversa. O treino muito intenso quebrando mais glicose e o treino mais leve e moderado quebrando mais gordura, né? Então, quando a gente está trabalhando, por exemplo, no limiar 2 ou acima, como a intensidade é muito alta, eu aumento a quebra de glicose e diminuo a oxidação de gordura. Porque as fibras tipo 2 precisam de energia rápido. O que é energia rápido? A glicose, né? E aí, o que está acontecendo também no limiar 2? Tá?